Alterações determinadas pelas emendas constitucionais de revisão nos 1 a 694, pelas emendas constitucionais nos 192 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília 2016, Senado Federal, Secretaria de Editoração e Publicações, Coordenação de Edições Técnicas. Texto constitucional originalmente publicado no Diário Oficial da União de 5 de outubro de 1988. As normas aqui apresentadas não substituem as publicações do Diário Oficial da União. Edição administrativa do Senado Federal. Diretora-geral, Ilana Trombica. Secretário-geral da Mesa, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Impressa na Secretaria de Editoração e Publicações. Diretor, Florian Augusto Coutinho Madruga. Produzida na Coordenação de Edições Técnicas. Coordenadora, Denise Aiden Santos. Revisão técnica, Kilpatrick Campelo e Marcelo Larroia. De revisão de provas, Tiago Adjuto. Editoração eletrônica, Grafiele Meleiro e Rejane Campos. Ficha catalográfica, Vanessa Cristina Pacheco. Capa, Cosme Rocha. Brasil, Constituição, 1988, Constituição da República Federativa do Brasil. Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas emendas constitucionais de revisão nos 1 a 694, pelas emendas constitucionais nos 192 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008, Brasília, Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016, 496 páginas. ISBN 978 85 70 18 698 01. Constituição, Brasil, 1988. 2. Emenda Constitucional, Brasil. 3. Decreto Legislativo, Brasil. E título: CD DIR 341.2481. Constituição da República Federativa do Brasil. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Nota do editor. NE. As alterações decorrentes das emendas constitucionais de revisão e das emendas constitucionais já estão incorporadas ao texto principal. As emendas modificadoras são indicadas entre parênteses ao final do caput dos artigos alterados. Título I. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo I. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: SE no 45, 2004, e homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição, e ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, e é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
V é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. V é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Isto é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. X e a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. X é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins da investigação criminal ou instrução processual penal. X é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. XV é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. XV é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. XV e todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião. 13 dos direitos e garantias fundamentais. A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. XXXV. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. XXXV. E não haverá juízo ou tribunal de exceção. SVI é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a. A plenitude de defesa. B. O sigilo das votações. C. A soberania dos veredictos. D. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. XXX e X. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. XL. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. XL. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. XL. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. XL. A lei considerará crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. XLV. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. XLV. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. XLV. E a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a. Privação ou restrição da liberdade. B. Perda de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. XLV. E não haverá penas: a. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, x. B. De caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. 15 dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo I. Dos direitos sociais. Art. 6 são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição, SC no 26, 2000, SC no 64, 2010 e SC no 90, 2015, art. 7 são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, SC no 2098, SC no 28, 2000, SC no 53, 2006 e SC no 72, 2013, e relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos, e seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, e fundo de garantia do tempo de serviço, e salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável, e 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, e remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, e participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei, e salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, e duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. E gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. E licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Constituição da República Federativa do Brasil 18. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, ou aos portugueses com residência permanente no país se houver reciprocidade em favor de brasileiros serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro salvo os casos previstos nesta Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados salvo nos casos previstos nesta Constituição. Os são privativos de brasileiro nato os cargos e de presidente e vice-presidente da República, e de presidente da Câmara dos Deputados, e de presidente do Senado Federal, e de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, e de ministro de Estado da Defesa, ou será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro, que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, e adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos a. de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, b. de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Os são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Capítulo IV, dos direitos políticos. Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante SR no 494 e SE no 1697, e plebiscito, e referendo, e iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, e facultativos para os analfabetos. 21 dos direitos e garantias fundamentais. Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, e incapacidade civil absoluta, e condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, e recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5. VI. Improbidade administrativa, nos termos do art. 37.4. Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. SE no 493. Capítulo V. Dos partidos políticos. Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos, S no 52, 2006, e caráter nacional, e proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, e prestação de contas à justiça eleitoral, e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura, interna organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 23 dos direitos e garantias fundamentais. Título I. Da organização do Estado. Capítulo I. Da organização político-administrativa. Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. SE no 1596. Brasília é a capital federal. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito. As populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, e recusar fé aos documentos públicos, e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo I. Da União. Art. 20. São bens da União, SE no 46, 2005, e os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, e as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, definidas em lei, e os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais,
e v. as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, e v. os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, 25 da Organização do Estado. Vi sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais, v. política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, v. comércio exterior e interestadual, e x. diretrizes da política nacional de transportes, x. regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, x. e trânsito e transporte, x. e jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, x. e nacionalidade, cidadania e naturalização, x. e v. populações indígenas, x. v. imigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, x. v. organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões, x. v. organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes, x. v. sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais, x. sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular, x. sistemas de consórcios e sorteios, x. e normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares, x. e competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais, x. e seguridade social, x. e v. diretrizes e bases da educação nacional, x. v. registros públicos, x. v. atividades nucleares de qualquer natureza, x. v. normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no art. 37, x. e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173.1 e x. v. e defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional, x. e x. propaganda comercial. x. e x. propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, S. no 53, 2006 e S. no 85, 2015, e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, e cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Constituição da República Federativa do Brasil 28. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo I. Dos Estados Federados. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. S. no 595. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Cabe aos Estados explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços locais de gás, canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados e as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei,
as decorrentes de obras da União, e as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros, e as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, e vê as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Art. 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. SE no 192 e SE no 1998 ou será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado que dispõe os arts. 39.4, 57.7, 150 e 153 e 153.2 o compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Art. 28. A eleição do governador e do vice-governador de estado, para mandato de 4 anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término. Constituição da República Federativa do Brasil 30. L. 31. Vereadores, nos municípios de mais de 900.000 habitantes e de até 1.050.000, 1.050.000 habitantes. M. 33. Vereadores, nos municípios de mais de 1.050.000, 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000, 1.200.000 habitantes. N. 35. Vereadores, nos municípios de mais de 1.200.000. L. 31. Vereadores. L. 31. L. M. 33. M. 33. N. U. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. V. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõe os arts. 37, X, 39.4, 150 e 153 e 153.2 via o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos: a. Em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. B. Em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. C. Em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio C. Em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. Constituição da República Federativa do Brasil 32. E não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, ou envia-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária, ou constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal desrespeito ao 1 deste artigo. Art. 30 compete aos municípios, S. no 53, 2006, e legislar sobre assuntos de interesse local,
e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, e instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, e v. criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, v. organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, v. manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental, v. prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população, v. promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e x. promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Art. 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, ou as contas dos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo V. Do Distrito Federal e dos Territórios. Seção I. Do Distrito Federal. Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil 34. Ou ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios, a eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do art. 77, e dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração, ou aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27. A lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção I. Dos territórios. Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios poderão ser divididos em municípios aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo IV deste título. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União, ou nos territórios federais com mais de 100.000 habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo V. Da intervenção. Art. 34. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para S. no 1496 e S. no 29.2000, e manter a integridade nacional, e repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, e por termo a grave comprometimento da ordem pública, e v. garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação, v. reorganizar as finanças da unidade da Federação que a. suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, b. deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei, vi prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial,
V e assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 35 da organização do Estado. XVI é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso X. A de 2 cargos de professor. B. A de 1 cargo de professor com outro, técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. XVI. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. XVI. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Na forma da lei, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. XX depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. XX e ressalvados os casos especificados na legislação, as sobras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da XX. XVI é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso X. A de 2 cargos de professor. B. A de 1 cargo de professor com outro, técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. XVI. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. XVI. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, XVI. A administração fazendária e seus